Dando continuidade ao, ao exame do fator de produção trabalho, nós vamos verificar que a identificação da posição do trabalhador vai se tornando cada vez mais dificultada pela complexificação do setor dos serviços. Com efeito, com o desenvolvimento tecnológico, a própria distinção entre o local de trabalho e o local de não trabalho, residência ou qualquer outro lugar que normalmente seria destinado ao lazer, vai se esmaecendo. De outra parte, nós vamos ver também a própria pulverização da figura do empregador quando se começa a admitir a denominada terceirização. Se num primeiro momento esta se vai dar em torno das atividades meio, ou seja, as atividades que não seriam o objeto da empresa, atualmente se admite a própria presença da terceirização da atividade fim. Justamente em função do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, no caso das terceirizações, relatado pelo ministro Luiz Fux. De toda sorte, vão emergir questões relacionadas à própria categoria em que o trabalhador se vai enquadrar, para se verificar qual a agremiação sindical que o representará, questões relacionadas com a Previdência, quem efetivamente terá de proceder ao recolhimento relacionado àquele trabalhador. A que título? Embora pareça óbvia a resposta, que seria aquele que lhe dá as ordens diretamente, etc, 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 essa questão não se mostra de tão evidente simplicidade. De qualquer sorte, comparecem aqui também as questões concernentes à própria imigração, quando ela é estimulada, quando ela é desestimulada, o papel que a imigração desempenha em relação à concorrência por postos de trabalho, em relação à contribuição
que o trabalhador imigrante pode dar em termos de um maior conhecimento tecnológico quando proveniente de localidades em um nível maior de industrialização e de desenvolvimento tecnológico, como aconteceu, por exemplo, com os imigrantes alemães, italianos, que vinham de países que já tinham uma experiência industrial bastante mais avançada do que o Brasil. Ou então, quando o imigrante provém da realidade de países com um grau maior de carências e muitas vezes vêm a ser empurrados para trabalhos de superexploração. O problema da superexploração da mão de obra de imigrantes africanos na Itália tem sido muito discutido. Muito discutido mesmo. E também a própria rejeição a estes. As duas categorias de imigrantes nós encontramos cá no Brasil, a dos que vêm de países com um nível de desenvolvimento tecnológico maior, e estes muitas vezes são vindos de braços abertos, né? Aqueles que têm os cabelos tinte di chiome bionde, azzurro l'occhio, né? Como na área Recondita Harmonia da Tosca, de Puccini, né? Que tem os cabelos louros e os olhos azuis, muito bem recebidos, e já aqueles que provém dos países do denominado terceiro mundo, já vistos com uma certa reserva e empurrados muitas vezes para aqueles trabalhos que não são aptos a dar maior prestígio. A questão do desemprego também vai colocar-se quando nós estudamos o fator de produção-trabalho. Na visão liberista, muitos debitam esta visão ao puritanismo, porque de fato está presente nas lições de autores com esta formação. É o caso de um Adam Smith, é o caso de um Thomas Robert Malthus, de se debitar a posição do desemprego à indolência e à inépcia de quem não consegue obter uma colocação no mercado de trabalho. Mas esta visão também se pode encontrar em autores com uma formação mais católica, mas, portanto, não se há de imputar isto ao protestantismo propriamente dito. Isso é uma visão, na realidade, liberista, tipicamente liberista. E vai fazer-se presente, inclusive, em autores que não fazem nenhuma remissão
pressupostos religiosos, como é o caso do Mises, que até se ri dos pressupostos religiosos. Entretanto, quando se vai falar de problemas como o verificado cá no Brasil, após a abolição da escravatura, quando se havia trazido, desde 1850, quando foi proibida a importação de seres humanos da África, pela Lei Eusébio de Queiroz, por um lado. E, por outro, se estimulou a vinda de imigrantes, especialmente europeus, com um objetivo tanto de branqueamento da população brasileira, como, aí sob o ponto de vista econômico, da incorporação das técnicas que esses trabalhadores já traziam dos seus países. Os escravos, quando são libertados, são deixados a si. E, de outra parte, foi-se efetivamente verificando que nem todos acabavam por encontrar uma colocação que lhes permitisse desenvolver o trabalho com dignidade. Rui Barbosa, autor da maior parte do texto da Constituição Liberal e Liberista de 1891, no dia 20 de março de 1919, Rui está com 69 anos, porque ele era nascido em novembro. Faz no Teatro Lírico, no Rio de Janeiro, um pronunciamento defendendo a revisão da Constituição de 1891 para possibilitar a atuação do Estado no sentido de compensar o desequilíbrio pressuposto na relação de trabalho. Por que pressuposto esse desequilíbrio? Porque um dos polos tem a prerrogativa de dar ordens ao outro. É bom nós não nos esquecermos disso. Hoje em dia até se constrói, não só cá no Brasil, não, na Europa também, um conceito não muito claro de trabalho para subordinado, justamente com o objetivo de mostrar que a ideia da subordinação no trabalho estaria superada. Normalmente se argumenta com o teletrabalho. Bom, mesmo o trabalho chamado para subordinado, que eu saiba, caracteriza-se por uma das partes ter o dever de obedecer à outra. Se uma parte tem o dever de obedecer à outra, se uma parte está sujeita, inclusive, à ação disciplinar da outra, existe hierarquia. E se existe hierarquia, existe subordinação.
quando o Rui fez esse pronunciamento, foi justamente a época em que as relações de trabalho eram relações típicas do direito privado. Locação de serviços, com uns poucos dispositivos do Código Civil de 1916. O mesmo Código Civil que vigorou até 2002. Então, se alguém disser que a proteção do trabalhador é que impede o país de entrar no primeiro mundo, este alguém vai assumir um dever moral e intelectual de mostrar que o Brasil, até 1930, tinha um nível de desenvolvimento igual ao dos Estados Unidos, que já eram uma potência industrial nessa época, igual ao de países europeus antes da Primeira Guerra Mundial. Países europeus industrializados, claro, como a Alemanha, Inglaterra. A Itália. A Itália era industrializada? Era. O temor provocado nas classes médias em função da greve dos operários da Fiat, em 1919, em muito contribuiu para o advento do fascismo italiano. Porque o fascismo se voltava justamente ao fortalecimento da ideia de hierarquia. A defesa da estirpe era uma das bases do pensamento fascista.